Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou falar nesse vídeo sobre um caso que teve uma repercussão muito grande no Brasil, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um assunto que ficou conhecido como a revisão da vida toda, ou para a vida toda, em relação ao INSS. Bem, primeiro é importante explicar um pouco sobre o que seria. A revisão da vida toda seria a possibilidade de que contribuintes, que contribuíram para o INSS antes do plano real pudessem fazer as contas, isso utilizando outras moedas, pudessem fazer as contas e utilizar todo esse tempo, todo esse valor que foi pago em outras moedas como uma forma de aumentar o valor que eles iriam receber, na verdade. Tem outras peculiaridades, outras questões, mas esse é o cerne da questão. Por que isso gerou e continua gerando uma controvérsia muito grande? Porque há muito pouco tempo atrás o STF decidiu favoravelmente a tese da revisão da vida toda. E pouco tempo depois vem mudar esse entendimento. Qual a grande questão em relação a isso? Uma coisa importante no direito, talvez uma das questões mais relevantes no direito, seja exatamente o que nós chamamos de segurança jurídica, que nada mais é do que previsibilidade das decisões judiciais. O direito é um sistema, e enquanto sistema, se tem uma coisa que não combina com o direito enquanto sistema, é a surpresa jurídica. Não cabe surpresa jurídica para o direito. Tudo precisa ser previsível. Quando um tribunal, que é composto de um órgão colegiado, começa a mudar o seu entendimento de forma muito próxima, isso não quer dizer que um tribunal ou um juiz, enfim, não possa mudar o entendimento. Não, claro que pode e deve. Ninguém tem que ficar amarrado ao mesmo entendimento ad eterno. Mas quando essas mudanças de entendimento ocorrem em períodos muito curtos, o que isso significa? Significa insegurança jurídica. E pior, passa para a população que alguma coisa aconteceu nos bastidores. Ou seja, alguém fez alguma pressão, alguém criticou a decisão anterior do STF. E, claro, a mídia começa a especular. Por exemplo, muito se falou que o atual governo do presidente Lula teria feito uma grande campanha para rever essa decisão, porque teria que pagar não sei quantos bilhões a mais em termos de aposentadoria. É verdade? É mentira? Ninguém sabe. Ninguém tem como afirmar. Mas, inegavelmente, os dois ministros que acabaram por decidir de forma contrária ao trabalhador, ao aposentado, ou ao que está para se aposentar, o contribuinte, enfim, foram ministros que foram nomeados, escolhidos pelo presidente Lula, que foi o ministro Zanin e o ministro Dino. Então, isso gerou e vem gerando esse grande mal-estar. O Supremo Tribunal Federal vem praticando isso com uma certa frequência e, por isso, até objeto de críticas de estudiosos do direito, de cientistas, juristas, enfim, que é como eu mencionei, que essa modificação de entendimento de forma muito curta. Então, por exemplo, no caso envolvendo o aborto na Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte americana, e eu não vou entrar no mérito se acertou ou errou, mas ela fez uma revisão, ela mudou o entendimento de uma decisão que era da década de 70. Ou seja, a composição mudou por completo, a sociedade mudou, etc, etc. E a Suprema Corte norte-americana, portanto, alterou o seu entendimento. Repito, não entra o mérito se acertou ou errou, mas mudou o entendimento. Agora, há menos de 2 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decidiu favoravelmente a revisão da vida toda. E agora, com o novo governo, decide de forma contrária à revisão da vida toda. E aí o chato é esse, porque o que passa para a sociedade é que foi uma decisão casuística. Ou seja, talvez se não fosse o presidente Lula, fosse um outro presidente, a decisão poderia ser outra. E isso não pode ser e nem mesmo parecer para um órgão que tem que julgar de forma técnica, como é o Supremo Tribunal Federal brasileiro. Portanto, o Supremo Tribunal Federal ele tem que encontrar o quê? O sentido correto do texto. Verificar se a lei
que tratava sobre esse assunto, né, qual seria o sentido correto do texto à luz da Constituição Federal. Eu, particularmente, discordo dessa decisão do Supremo. Acho que ele errou. Acho que ela prejudica pessoas que, de boa fé, eram obrigados a fazer esse recolhimento. E agora, no momento em que eles podem verificar o que seria melhor para eles, vem o Supremo e diz não, isso não. Isso gera sempre o quê? Uma grande desconfiança. E por quê? Porque as regras do jogo não são respeitadas. As regras do jogo parecem mudar conforme o ocupante do Planalto, no caso, né, do presidente da República. Portanto, acho que o Supremo Tribunal Federal errou, né, ele mudou o entendimento a qual não deveria, não teve tempo hábil para essa modificação de entendimento. Isso, repito, gera uma enorme insegurança jurídica, prejudicou muitos cidadãos que vão agora ser prejudicados no momento mais difícil da vida, que é justamente o momento da velhice, o momento onde os gastos aumentam em relação a remédios e afins, e a aposentadoria normalmente não acompanha o salário das pessoas da ativa. Portanto, acho que o Supremo Tribunal Federal errou feio, errou ao mudar de entendimento em termos de decisão e mudou porque não teve tempo hábil para realmente, no jargão técnico do Supremo, evoluir nessa questão. Portanto, ao que pareceu foi que muita pressão política acabou fazendo alguns ministros mudarem de posição. Então, discordo, acho que nesse caso o Supremo Tribunal Federal Brasileiro agiu mal, caminhou errado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça, clica aqui para acompanhar sempre os nossos vídeos. Nos acompanhe aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima.